Boa noite, Sarita. Boa noite para você que está em casa e vai acompanhar hoje e amanhã receitas de tapas espanhóis com a nossa cozinheira Marisa. Nesta noite de terça-feira, nós estamos aqui com a Marisa, que é a nossa chefe de partida lá da área de canapés. Então, pensei assim em convidá-la para mostrar um pouquinho dessa linha de tapas, né? Que são de origens espanholas e ela tem aqui, inclusive, uma historinha para contar pra gente. A história do tapas ela é interessante, que ela faz parte da cultura espanhola. Começou no século passado, rei Afonso proibiu assim as pessoas de tomarem vinho puro, para não subir, né, não subir o álcool. E aí começou a servir os tapas, mas começava com chouriço, com linguiça, né? E depois veio aperfeiçoando. Hoje a gente tem vários tipos de tapas e continua na cultura espanhola. É como se fosse o fast food americano e lá é o tapas. Bom, que legal! E aí vocês vão pegar várias ideias, que nesse caso são tapas que a própria Marisa criou lá para o buffet Leila Maluf. Então, Marisa, vamos começar aí as receitas. Então, anote os ingredientes. Pão baguete, rúcula, presunto cru, mussarela de búfala, manteiga, orégano, tomate seco. As tapas que vamos fazer é presunto cru, tomate seco, mussarela de búfala e rúcula. Primeiro passo, a gente corta um pão baguete. Pode cortar diagonal. Mais ou menos um dedo de espessura. Isso. Temperou a manteiga, passa no pão. Dos dois lados. Dois lados. Marisa, eu tenho uma pergunta. Se a pessoa, por exemplo, tem alguma restrição quanto à manteiga, né, no caso de lactose, ela pode estar utilizando azeite, certo? Pode pôr azeite, temperar com... Pode até ser um outro temperinho, com salsinha também. Muita gente pode não gostar do orégano, então fica aquele pãozinho bem gostosinho. Certo. A ideia nesse caso é que o pão fique bem crocante, saboroso e não uma torrada comum como as outras, né? Isso. Agora nós vamos levar ao forno, 180 graus, em torno de uns 5 minutinhos ele já fica douradinho, pronto para montar os tapas. O presunto tá aqui, ó, dobrar, só dobrar assim. Coloca uma fatia de mussarela de búfala e o tomate seco. Que você vai cortar uma tirinha, né, de tomate seco, não precisa nem ser um tomate inteiro. Olha que lindo! Então, a gente vai finalizar com um palito bem charmoso, né? De maneira que quem vai degustar pode estar pegando. E esse é o nosso primeiro tapa de hoje. Diretamente da Espanha para você. E fique com a gente, anote os ingredientes do segundo tapa. Pão baguete, queijo gorgonzola, cream cheese, geleia de damasco, nozes. O segundo tapa que a Marisa preparou pra gente é de gorgonzola com geleia de damasco e nozes. Eu só posso imaginar que vai ficar uma delícia, acompanhado de um vinhozinho, um tinto, ou com esse calor nosso, até um vinho branco, você que vai receber os amigos em casa. É muito simples de fazer. Vamos preparar, Marisa? Vamos. O tapa de gorgonzola, vamos misturar um pouco de ricota. O gorgonzola pode dar uma esmagalhadinha assim na mão, ou até passar na peneirinha, assim é mais simples. Diluir ele um pouquinho. O gorgonzola que é um queijo bem forte, até por isso que nós misturamos aí com a ricota e um pouco de cream cheese. Isso. E o cream cheese ele serve para dar uma liga nesse recheinho. E você mistura com as mãos, que é para ficar uma pasta homogênea, né? Como a ricota geralmente ela não tem sal, então é bom acrescentar um pouquinho de sal também, para dar um sabor melhor. A pasta já está pronta, agora vamos picar nozes. Bom, e você pode usar nozes, castanha do Pará,
é uma castanha típica brasileira, ou até castanha de caju, amêndoas, fica aí ao seu critério que você tiver na sua geladeira. Fica ela bem miudinha. A cebolinha, ela é decorativa, então ela fica bonitinha, cortar ela diagonal. Olha como ela fica. Agora vamos passar a geleia de damasco. A geleia de damasco pode comprar pronta, mas se quiser pode fazer, que é super simples. Leva o damasco ao fogo com um pouco de açúcar, um pouquinho de água e deixa ferver por 40 minutos. E fica assim, ó. Então você vai passar a geleia no pão, isso para dar um contraste com o queijo gorgonzola, né? Isso. E quem quisesse utilizar um outro tipo de geleia, por exemplo, o que a gente poderia recomendar? Uma geleia de goiaba? Geleia de goiaba, frutas vermelhas, de laranjinha quinquã, que é o mesmo procedimento. Corta a laranjinha quinquã, tira a sementinha e cozinha com um pouco de açúcar e um pouquinho de água também, 40 minutos. Para botar o recheio, nós vamos utilizar um saco de confeiteiro. Corta a pontinha dele. Para quem não tem o saco de confeiteiro, pode estar trabalhando com uma colher. Pode, uma colher, um garfo. Coloca todo o recheio no saco. Esses sacos podem ser encontrados tanto descartável como também para você que está em casa, uns sacos de tecido ou de lona. Você encontra em casas especializadas de cozinha ou confeitaria. Aperta, né, Marisa, para o recheio descer. Para usar ele, é bom ir usando e torcendo. Se a gente só aperta, o recheio vai subindo e atrapalha. Então vai, na medida que usa... E essa quantidade de recheio que nós preparamos vai dar exatamente aí para 4 tapas. Tem que ficar assim como se fosse um bombonzinho, né? Bem Isso. encapadinho Pode, com as assim, notas. Dar uma apertadinha levemente para ela fixar no recheio. Bom, nós cozinheiros temos sempre que nos preocupar primeiramente com o sabor, com a combinação dos ingredientes, mas também com a apresentação do prato, né? Porque quando se vai à mesa, o primeiro impacto são os olhos, né? Então aqui a gente cuidou de fazer um fundo de gergelim preto, que vai realçar aqui com a cor do tapa, que ficou mais branquinho, apenas com um detalhe em verde. E agora a Marisa vai estar colocando aqui no prato em que será servido. Je n'ai pas voulu te faire de tort, si tu savais combien mes désirs me font souffrir. Ne m'en veux pas, je me débat contre ce sort. Bom, e aqui está mais uma variedade de tapa. E para você que gostou, a Marisa amanhã estará novamente com a gente, fazendo mais 3 tipos de tapas. Então, um grande abraço aí para vocês.